Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender juntos. Eu quero aqui convidá-los a acompanhar na descrição do nosso vídeo a chamada anterior que nós fizemos para o vídeo sobre a maldição hereditária que iremos fazer hoje, mas antes nós falamos sobre o pecado original, que foi a queda dos nossos representantes legais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. No vídeo anterior, nós falamos sobre isso e agora vamos fazer a diferenciação entre o que é pecado original, que ocorreu lá no Jardim do Éden, nos primórdios e início da humanidade, para o que muitas pessoas entendem ser maldição hereditária, e nós falaremos sobre esse tema logo mais. Nos acompanhem. Fique conosco. Então, irmãos e irmãs, a todos que nos ouvem, a maldição hereditária é um entendimento de que os descendentes herdam os mesmos pecados dos seus ancestrais, dos seus antecessores, sejam bisavós, avós, enfim, a árvore genealógica de cada pessoa acaba influenciando de forma espiritual e de forma pecaminosa a vida daqueles que seguem a geração. Isso segundo a visão dos que creem na maldição hereditária, os antepassados têm o poder de amaldiçoar hereditariamente seus sucessores, como os filhos, netos e toda a sua descendência. Num certo sentido, isso a gente pode, digamos assim, dizer que existe uma influência realmente, em muitos casos, de familiares que são afetados e acometidos por erros comportamentais. O nosso entendimento, e nós estaremos aqui discorrendo com base nas Escrituras, o porquê nós entendemos que são comportamentos repetitivos e não maldições que afetam a geração subsequente. Então, esses comportamentos geram consequências e também acabam inspirando continuidades e a reprodução de situações e de fatos e de pecados semelhantes. Isso certamente influenciará na vida das pessoas que assim se seguem, repetidas gerações a gerações. Um filho que vê o comportamento do pai se espelha no pai, um pai que, consequentemente, se espelhou no avô dessa criança, isso certamente estará influenciando na sua condução, na condução da sua vida. E para a gente entender qual é a relação e qual é o entendimento que existe em se tratando da Bíblia, alguns dizem assim, por exemplo, que famílias são acometidas da mesma doença, de forma igual entre as pessoas da mesma família. Sobre isso, o que nós entendemos, a nossa resposta é que cientificamente tem estudos que mostram que a genética ela causa uma predisposição das pessoas a perpetrarem, a continuarem com determinadas, digamos assim, doenças. Quando nós, no entanto, vamos para as Escrituras, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que esse entendimento de que as pessoas serão penalizadas por erros dos seus antepassados não encontram base bíblica dentro de uma hermenêutica segura de interpretação. Mas esse entendimento, é verdade que se diga, e é importante que nós estejamos dizendo, de que a maldição hereditária influencia os antepassados, vem de uma interpretação justamente equivocada, ao meu ver, de textos, como, por exemplo, na referência aos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, vai justamente nos dizer o seguinte: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Um detalhe aqui importante a dizer
que a ênfase do texto justamente não está no versículo 5, que visitará a maldição dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Mas sim, a ênfase está na misericórdia de Deus, que visita até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus. E quando o versículo 5 fala que visitará a iniquidade, ele não está dizendo que será um julgamento, que será transposta a iniquidade dos pais para os filhos. Ele diz que visita. Mas um detalhe que é importante que nós observemos é que no final do versículo 5, ele diz terceira e quarta geração, mas daqueles que o quê? Que o aborrecem. Aqueles que não amam a Deus. Enquanto no versículo 6, aqueles que amam a Deus, Deus visita até 1000 gerações. Também o livro de Deuteronômios, capítulo 5, versículo 9, vai nos mostrar esse mesmo texto e nos dizer o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que novamente me aborrecem. Então fica bem claro que Deus visitará a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus, daqueles que não amam a Deus. E novamente a ênfase no versículo 10 de Deuteronômio capítulo 5, onde diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E para a gente finalizar, acerca desses textos que são mal interpretados e dá ênfase apenas a visitar a iniquidade dos pais nos filhos, e não na misericórdia de Deus até 1000 gerações, nós queremos convidá-los a acessarem ou abrirem lá em Números, capítulo 14, versículo 18, que diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração. Novamente, a longanimidade, a misericórdia de Deus sendo aqui prevalecente sobre a visitação da iniquidade. Então, a partir daí a gente já pode entender que esses textos, eles infelizmente não estão dentro de uma hermenêutica correta quando dá ênfase apenas à visitação da iniquidade, ao invés de fato, dar a importância necessária justamente ao que o texto quer dizer: a misericórdia de Deus para aqueles que o amam, e até 1000 gerações. É muito interessante a palavra de Deus, a gente está olhando os detalhes, a gente está de fato interpretando de forma correta. Porque, repito, a ênfase do texto é para as pessoas que o aborrecem, e aí sim ele visitará até a terceira e quarta geração. Não como forma de que os antepassados irão sobrepor os pecados àqueles que são seus descendentes. E a gente vai ver isso justamente aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18. Acompanhe comigo Ezequiel 18. Acessem aí, por favor. Ali Deus estava dando instruções através do profeta Ezequiel, e aí ele diz: eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar, e aí ele vai dando uma série de pecados que o filho não copiou do pai. No versículo 18 ele diz: quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele quem? O pai que praticou as iniquidades e pecados,
morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho os pecados do pai? Isso é uma pergunta. Aí a resposta, porque o filho fez o que era reto e justo, e não guardou todos os meus estatutos e os praticou, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. E aí, Deuteronômio, ou melhor dizendo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, vai concluir: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, de forma bem clara, a responsabilização individual e humana. Se a gente recebe determinadas influências, orientações dos nossos pais, dos nossos avós, e naquilo que for errado, for pecaminoso, nós optarmos e decidirmos por uma postura diferenciada que agrada a Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós não herdamos absolutamente nada hereditariamente. E essa é o entendimento bíblico, esse é aquilo que a palavra nos mostra. E para que nós estejamos concluindo, nós gostaríamos de falar sobre Gálatas 3:13, onde nós veremos, acompanhe comigo, Gálatas 3:13 vai nos dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, Ele já pagou toda e qualquer maldição que foi imputada às nossas vidas. Se você está em Cristo, se você decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, não há nenhum tipo de maldição hereditária que esteja sobre sua vida. Então, alegre o seu coração, nos acompanhe a cada dia para aprendermos mais sobre a palavra, entregue sua vida ao Senhor, confia nele, que tudo aquilo que ele já fez de forma perfeita e eficaz na cruz é suficiente para lhe resgatar de toda e qualquer condenação, pecado e maldição. Se você está em Cristo, como diz a palavra lá no Evangelho de João, se verdadeiramente o Filho lhe resgatou, você está salvo, você está livre de toda e qualquer condenação. Que Deus abençoe, que vocês estejam acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia, acompanhando o nosso canal. Acompanhe sempre, esteja sempre conosco nessa jornada de aprendizagem. Que o Senhor abençoe e lhe dê a capacitação para aprender das Escrituras e praticar cada vez mais. Que Deus abençoe. Até a próxima. Foi uma satisfação estar com vocês.